Boa noite, boa noite. Aqui fala o irmão Tertuliano Sequeseque, a partir de Angola, província do Ambo. Oh, ei, Graças a Deus, ah, você pode falar. graças a Deus, a Escola Bíblica Mundial tem trabalhado de forma afincada. Já participei no curso básico de teologia, agora estamos no superior. Com esse curso, como começar uma igreja. Para mim é de tamanha relevância porque estou certo de que aprenderei muito mais e saber se de facto vale a pena. Muito obrigado. Amém. Amém. Tem mais? Joaquim Carlos em Benguela, Joaquim Carlos Luigi em Benguela, Pronto, conforme o irmão, pode conforme o falar. irmão sei que eu fiz o curso básico, deixa a Bíblia falar, agora estou no curso superior da teologia, agora vamos começar com esse curso, como começar uma igreja, para mim é uma janela aberta e com todo o espírito, o fundo do meu coração. Estou grato para iniciar com o professor Luiz. Boa noite. Obrigado, obrigado. Tem mais? Boa noite. Pode falar. Sou Nelson, Jogos de Como, de Maputo, Matolagá, Moçambique. Estou preparado para as aulas que nos ensinam acerca da igreja. Aí tenho bastante expectativa, tendo em conta as últimas aulas que tivemos no, no curso de Deus falar, porque abordou-se bastante acerca da igreja e pretendo aprofundar por meio desse curso. Muito obrigado e estou ao seu dispor. Amém, amém. Ok, amém. Boa noite a todos presentes. Não é? Estamos a falar com o Eduardo Samajad, um dos alunos da Escola Bíblica Mundial. Tivemos a formação, deixa a Bíblia falar aí com o formador. O irmão Pedro Mário foi o nosso formador, cá em Benguela, em Angola, província de Benguela, e fomos convidados para esta formação, essa etapa. Então vamos seguir, aprendemos, não é, a palavra do Senhor. Tá muito, eu estou muito grato, não é, por enfrentar mais um outro desafio. Amém, amém. Ok, olha só. Depois desse curso, você, você vai ser transferido para o estudo de sábado e domingo, ok? Lá esse, nós vamos estudar durante 3 anos, ok? É o curso de Teologia Avançada. E este curso, nós só vamos falar sobre a igreja. Eu pretendo passar muitas informações para vocês sobre a igreja bíblica. E sobre a igreja bíblica. E eu espero, eu vou dividir o estudo em duas partes. A primeira parte, eu quero falar um pouquinho. Olha só, deixa eu falar uma coisa com você. Um médico vai fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa. Para essa cirurgia ser bem sucedida, para não cometer nenhum erro, o médico precisa
ter o conhecimento geral do corpo humano. Ele não pode fazer uma cirurgia qualquer, muito menos do coração, se ele não tiver um conhecimento geral do corpo humano. Se ele for mexer na pessoa, abrir o peito da pessoa para fazer a cirurgia no coração, se ele não tiver um conhecimento geral do corpo humano, ele pode cometer muitos erros, né? Erro fatal. Ok? Então ele vai estudar 8 anos para ter o conhecimento geral do corpo humano para que essa cirurgia aconteça para ser bem sucedido e não cometa nenhum erro. Ok? Então, a mesma coisa é com a igreja. Precisamos ter o conhecimento geral sobre o que é a igreja, de onde ela veio, tudo sobre a igreja. Precisamos ter o conhecimento geral, porque senão vamos cometer erros fatais na igreja. Ok? E esse erro pode levar pessoas à morte, morte espiritual. Então, precisamos ter o conhecimento geral da igreja. Então, a primeira parte eu quero falar um pouco sobre a história da igreja. Eu, eu acho que vamos ficar nessa história da. Eu pretendo ficar falando nessa história da igreja. Não vamos entrar na Bíblia, né? Quer dizer, vamos entrar na Bíblia de vez em quando, mas vamos falar sobre a história da igreja. Atos capítulo 2, onde a igreja começou, até 2026. Vamos fazer um apanhado assim rápido, vai ser rápido e geral. E depois nós vamos examinar a igreja por fora. E depois vamos examinar a igreja por dentro. Né? Por fora, falar da história da igreja, né, examinar ela por fora e depois vamos examinar ela por dentro. Por dentro é sobre instrumento, sobre o papel do marido, da mulher, o papel da liderança, louvor, oferta, né? Vamos ver, examinar nessa primeira parte. Eu acredito e vamos ficar terça, quinta, e na próxima semana, eu acho que terça e quinta também, para a gente examinar. Eu espero durante quatro aulas, nós vamos examinar a igreja por fora. E depois vamos examinar a igreja por dentro, ok? É, Antes de começar, se alguém tem uma pergunta, pode ficar à vontade. Olha só, eu vou pedir que vocês me ajudem. Eu não sei se vocês têm um notebook, e se você está usando o celular, não sei como é que está, mas eu vou precisar que alguém faça uma leitura, vai aparecer na tela aí, e eu vou precisar que vocês façam uma leitura para mim aí, né? Eu vou avisar para vocês quando eu vou precisar que vocês façam uma leitura para mim aí. Ok? E eu pretendo dar o certificado de conclusão, né, para eles que for até o fim. Para eles que for até o fim, eu pretendo dar um certificado onde você concluiu o curso da Igreja Bíblica. Ok? Da Igreja Bíblica. Ok? E também eu peço, se você está, mande. Um dos grandes problemas que eu tenho é em saber em estar na aula e em não estar na aula. Né? Em estar na aula e não estar. Eu preciso marcar a presença. Se alguém pudesse me ajudar com isso, marcar a presença de em estar na aula e mandar para mim, seria uma coisa boa. Senão, eu vou dar um jeito aqui. Antes de começar, se você tem uma pergunta, liga seu microfone. Muito bem.
A igreja no eterno propósito de Deus. Você pode levantar sua mão para fazer uma pergunta, quando você quiser, ok? A Bíblia ensina e a igreja satisfaz o propósito eterno de Deus. Conforme, aí eu vou pedir a vocês e me ajude na leitura. Por exemplo, já vai aparecer, se você está aí, tem uma tela aí, você já vai aparecer aí um versículo. E antes de eu pedir para você ler, você já abre a Bíblia nessa passagem e está aí para onde eu pedi, você só lê. Aí a gente vai ganhar tempo, né? A gente vai ganhar tempo, né? Mas aí mesmo tem Efésios 3, versículo 9 a 11. Se a gente puder abrir aí, né? E a Bíblia ensina e a igreja satisfaz ao propósito eterno de Deus. Então, a Bíblia foi, a igreja foi feita para realizar o propósito de Deus. Presta atenção o propósito de Deus, ok? Efésios 3, versículo 9 a 11. Quem lê? Alguém pode ler? Ok, diz assim a palavra. Efésios 3, 9 a 11. Diz assim a palavra. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades, os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. 11. Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois é. Então, aí a Bíblia ensina e a igreja satisfaz o propósito de Deus. Para a igreja satisfazer o propósito de Deus, não dá para pessoas fazer o que é na igreja, né? Se ela é para satisfazer o propósito de Deus, então o propósito de Deus é aquilo que sai do desejo de Deus, né? Então, segue a vontade de Deus, este é o desejo dele, né? E a igreja é para satisfazer o desejo de Deus. Quando eu faço o que eu quero, então é o meu desejo está sendo feito, né? Então, Deus criou o homem com a finalidade de ser servido e glorificado por ele, né? E ao referir-se às suas bênçãos, então, Deus criou o homem para que o homem satisfaça o desejo de Deus, glorifique a Deus. Servir a Deus criou o homem para o homem servir. É, é, Deus criou o homem com a finalidade de ser servido e glorificado. Então, se Deus criou o ser humano, o homem, para que o homem servisse a ele, então você não vai. Você não vai. Você é um garçom e trabalha no restaurante, a pessoa está lá sentada na mesa e você serve a ele e você é. Não, você está ali como garçom para servir e o cliente pedir. Não você dá para ele o que ele é, né? Então, Deus criou o homem para que o homem glorificasse a ele e servisse a ele. Então, não dá para fazer o que eu quero e aí eu estou servindo a mim mesmo em vez de Deus, né? Então, ok? Deus começou a preparar um meio pelo qual o homem pudesse voltar a sua voltar a seu favores, né, com o serviço de bênçãos, né, é, renovada, né, para consumar o seu propósito, né,
Seu propósito é eterno. Deus planejou desde os séculos oculto estabelecimento da igreja. Então, Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, né? A igreja foi oculada, pensada por Deus. Então, e ela precisa se manter do jeito que Deus criou, né? Então, a igreja prometida, Deus prometeu fazer uma grande nação, através da qual todas as nações seria abençoada, conforme Gênesis 12, versículo 1 a 3, né? E vai ensinar, né? É, povo de todas as nações, até nós hoje recebemos estas bênçãos, né? Como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus prometeu fazer uma grande nação, através da qual todas as nações seriam abençoadas, né? Aí gente vai falar sobre isso. Todo o povo, inclusive nós hoje, somos abençoados como membro da igreja do Senhor, né? Alguém pode ler Gálatas para mim, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, Gálatas, versículo 9 até o 23? Sim, irmãozinho. Gálatas, capítulo Gálatas 3, capítulo 3, versículo 6 ao 29. diz o seguinte: Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. 12. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. 14. Cristo fez isto para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. 15. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. 16. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. 17. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la, a lei que foi dada 430 anos depois. Não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. 18. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. 19. Então, porque para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois
A promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. 20. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. 21. Será que isto quer dizer que a lei é contra a promessa de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebessem o que Deus prometeu aos que têm fé em Jesus Cristo. 23, último versículo, de acordo com a orientação. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelado a fé que devia de vir. Palavra do Senhor. Muito obrigado pela leitura, pela ajuda. Olha só, então lá em Gênesis 12, versículo 1 a 3, Deus ia abençoar, através do descendente de Abraão, Deus ia abençoar toda a população, todas as nações, toda a terra ia ser abençoada. Muito bem. Nessa leitura que nós fizemos em Gálatas, Deus está abençoando através de Jesus, através da igreja. Então, para receber essa bênção, e Deus prometeu em Gênesis, então você precisa estar na igreja. Ok? Na igreja. Agora, até o fim desse estudo, nós vamos ver igreja é esta. Ok? Igreja é essa. Então, o povo de todas as nações, até hoje, recebe essas bênçãos como membro da igreja do Senhor. Então, se Jesus edificou uma igreja, então é essa aí, é através dessa igreja e toda a população vai ser abençoada. Se Jesus não edificou nenhuma igreja, então essa bênção você pode ser membro de uma igreja e você ser abençoado. Mas se Jesus edificou uma, então com certeza é ela, através daquela igreja e toda a população será abençoada. Ok? Então vamos em frente aqui e ok, tudo bem. Então, a igreja profetizada. Olha só, meus ajudantes aí do leitor aí. Então, a igreja profetizada. Os profetas profetizaram sobre a igreja. Salmo ensina sobre um novo reino. Salmo 22, versículo 27 a 31. E depois, Salmo 110, versículo 1 a 7. Então, a igreja foi profetizada. Então, nós estamos buscando é, é, para nós entender qual é a igreja bíblica, então nós estamos buscando, nós estamos descobrindo qual é a igreja bíblica. Qual é a igreja bíblica? Então, a igreja bíblica, ela foi profetizada. Ela foi profetizada, né? Os profetas profetizaram sobre aquela igreja, a igreja bíblica, né? Salmo ensina sobre um novo reino. Aí pode ler para mim, capítulo 22, versículo 27 a 31, e uma outra pessoa pode abrir em Salmo 107 e versículo 1 a 7. Diz assim a palavra, 27. Todas as nações lembraram de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros os servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez,
Deus salvou o seu povo. Palavra do Senhor. Amém. Então, hoje existe uma igreja em Adesina, Salmo, mas a igreja verdadeira ela foi profetizada. Salmo 110, versículo 1 a 7. Salmo 110, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Enviará o Senhor o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será disposto no dia do teu poder, na formosura da santidade desde o seio da aurora. Tens tu o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua mão direita, ferirá os reis no dia do seu furor. Ele julgará as nações e as encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças em muitas terras. Do ribeiro beberá no caminho, por isso levantará a sua cabeça. Palavra do Senhor. Obrigado. Então, gente, como eu falei, existe uma igreja em Adesina, mas nós precisamos buscar a igreja bíblica. Afinal de contas, quem morreu na cruz foi Jesus. Quem vai salvar é Jesus. Jesus fundou uma igreja, ok? Então, Isaías, eu vou ler aí, Isaías falou. Então, nós lemos em Salmo, falando, ensina sobre o reino, né? Profetizou sobre o reino de Deus e a igreja. Isaías, veja, eu vou ler aí. Isaías capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Fala assim: palavra e envio e em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá e no monte da casa do Senhor será estabelecido na cima dos montes e se elevarão sobre os outeiros e será e para ele afluirão todos os povos. Versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pela sua vereda. Porque de Sião sairão a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Isaías, é, é, Isaías falou sobre o tempo e a igreja ia vir e o lugar ela ia nascer, né? Nos últimos dias da lei de Moisés, né? Últimos dias da lei de Moisés. E o lugar, nos montes, no úmido monte, Jerusalém, fica alto, de parte do mundo, e você tivesse naquela época indo para Jerusalém, você subia, né? Em Jerusalém, ou seja, a igreja ia nascer nos últimos dias da lei e ia nascer em Jerusalém. Tá? Ele ia nascer em Jerusalém. Então, ela igreja que nasceu na Bahia é uma igreja, mas ela não pode ser a igreja e Jesus comprou o seu próprio sangue, né? Porque a igreja e Jesus comprou o seu próprio sangue ia nascer em Jerusalém. Daniel profetizou sobre quanto reino, quanto reinos, né, ia
dominar o mundo. E os dias do quarto reino, e era Roma. E era Roma, né? Deus ia estabelecer seu reino e nunca seria destruído. Ao passo, passaria para um outro povo, né? Ah, ah, E, não, é leitura muito grande. Daniel, não vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1 até o 45. Se quiser anotar, você anota. Depois eu vou passar tudo, nós estamos estudando, eu vou passar para você. Então, mas Deus ia estabelecer seu reino e nunca seria destruído, e nunca iria passar para outro povo, né? O rei vinha, ficava um tempo, depois passava o reino para outro, depois passava para outro, passava para outro, passava para outro. Mas esse rei não ia ter fim e não ia ser passado para o outro povo, né? Aí você pode ler lá em Daniel, capítulo 2. Joel ensinou e Deus ia derramar seu espírito sobre toda a carne, começando de Jerusalém. E aí se você quiser ler aí, Joel capítulo 2 versículo 28 a 31, né? Joel ensinou e Deus ia derramar seu espírito sobre toda a carne, né? Se você fez o curso Deixa a Deus falar, você já entende isso aí, né? O espírito será derramado a toda a carne, né? Você já entende isso aí, né? Então, alguém vai ler? Joel? Sim, Joel capítulo 2, versículo 28. Diz Pode assim ler. no livro de Joel: Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Olha só, tá vendo? Continua. Pode ler é, até o 32. Até o 32, sim. Muito Versículo bem. 30. Pode ler. Pode ler. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. 32 e último. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação, como tem dito o Senhor, e entre os remanescentes, os quais o Senhor chamará. Palavra do Senhor. Então, mais uma vez, eu comecei falando do médico e vai fazer a cirurgia de oração. Mas ele, para essa cirurgia ser bem sucedida, para ele não cometer nenhum erro, ele tem que ter um conhecimento geral de todo o corpo humano, de como funciona o corpo humano. Se ele não tiver esse profundo conhecimento do corpo humano, ele vai cometer erro ao fazer essa cirurgia cardíaca numa pessoa. Então, não basta a gente saber como é a ceia, como é a oferta, não basta a gente saber isso, a gente tem que ter uma noção profunda sobre o que é a igreja,
para não cometer também erro, né? Esse erro pode ser fatal. O médico pode cometer um erro fatal e é a morte física de uma pessoa. O pregador, o pastor, nós podemos cometer um erro fatal e causar a morte espiritual, né? Então, precisamos ter esse conhecimento geral. Então, por isso eu falei, vamos passar um pouco falando sobre a história da igreja e depois vamos entrar aí examinar a igreja por fora e depois examinar a igreja por dentro, né? Era doutrina, a ceia, oferta, presbítero, liderança, era a coisa toda lá. Ok? É, é, Jeremias profetizou uma nova aliança. Jeremias profetizou uma nova aliança, né? Eu acho que quando você fez deixa Deus falar a velha e a nova aliança, você ouviu isso aí, né? Eis aí vem dia, diz o Senhor, e formarei nova aliança com a de Judá, com a de Israel, não conforme a aliança e fiz com seus pais quando eu tirei lá do Egito, na tua lei imprimirei no teu coração, né? No teu coração imprimirei a minha lei, né? Lá fala lá, Joel, Jeremias, capítulo 31, versículo 1 em diante, né? Da sua iniquidade usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei, né? Então, o Jeremias profetizou aí sobre o reino de Deus, né? Ok. Cristo e a sua igreja cumprira, yeah, deixa acesa. Ok. Cristo e sua igreja cumpriram esta profecia. Cristo é um rei e a sua igreja é o seu reino, conforme ensina. Alguém pode abrir aí Atos 2, 30 a 36, 1 Coríntios 15, versículo 23 a 27. Se você quiser abrir aí, pode abrir e fazer essa leitura. É, é, Cristo é, é o rei e a sua igreja é o reino. Olha só, se Cristo é o rei da igreja, então ele não pode ser o rei da igreja. Eu criei, eu fundei uma igreja, eu digo como é que ela tem que ser, eu dou as ordens. Então, isto é o rei disso. O rei sou eu. Quem está dando as ordens sou eu, né? Foi eu criei do meu jeito, ao meu gosto. Então não pode ser assim, né? E se Cristo é o rei, ele só pode ser o rei da igreja e ele criou, ou do reino dele, né? A igreja é o reino de Deus, né? Alguém lê Atos 2, 30 a 36? Boa noite. Passarei a ler Atos 2, Atos capítulo Que 2, um dos seus versículos 30 a descendentes 36. seria como ele. 31. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. 34. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito. 35. Até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. 36. Último.
Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vos crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Palavra do Senhor. Então, Jesus criou o seu reino. A igreja é o reino de Cristo. Nós somos o súdito do rei. A igreja é o reino e Jesus é o rei. Certo? Então, se há um rei, então quem manda é o rei. Nenhum súdito faz nada por si, pela sua própria vontade. O súdito só pode fazer qualquer coisa a mando do rei. E este rei é Jesus, né? Ele é o rei e nós somos o súdito. E a igreja é o reino de Deus. Então, ou é o reino qual é o reino em um lugar no mundo onde não manda em nada? O rei não manda. Quem manda é fulano, não. Quem manda em tudo é o rei. Qualquer coisa, desde limpar o chão até qualquer outra coisa, tem que ser baseado na ordem do rei. E Jesus é o rei da igreja. A igreja é o reino e nós somos o súdito do rei. Obedecemos, prestamos conta ao rei no reino que é a igreja. Ok? Então, a igreja iniciou em Jerusalém nos últimos tempos. Nos últimos tempos, lá em Atos, no capítulo, eu vou ler aí, Atos, no capítulo 2, versículo 38 até o 47. Eu vou ler aí e fala assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades, bens, distribuía o produto entre todo à medida que uns tinham necessidade. 36. Diariamente perseverava unânime no templo, partindo o pão de asa em asa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos os homens. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os ia sendo salvos. Ok? Então, nós lemos aí, a igreja iniciou em Jerusalém nos últimos tempos, né? Roma, de acordo com a profecia, a igreja ia anunciar nos últimos tempos, e começou aí nos últimos tempos mesmo, Atos capítulo 2, né? Roma tinha o poder quando a igreja começou, né? Quem estava no poder era Roma, quando a igreja começou. Esta igreja é eterna e nunca será destruída, de acordo com Mateus. De acordo com Mateus, se você quiser abrir aí para ler, Mateus 16, versículo 18. Então, esta igreja, Roma tinha o poder na época quando a igreja começou, a igreja começou, esta igreja é eterna e nunca será destruída, de acordo com Mateus 16, versículo 18. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, dando a igreja início, né? Cristo é o mediador
da nova aliança, conforme Hebreu. Então, a igreja iniciou nos últimos tempos, de acordo com a profecia, e o mando era de Romano, de Roma, né? O Espírito Santo foi derramado, é, conforme a promessa, nós lemos lá no Velho Testamento, né? E a igreja foi iniciada. De acordo com a profecia, a igreja viria um poder. E ela começou um poder mesmo, né? Só na primeira pré-ação, pessoas e pertencem a todas as nações do mundo naquela época se converteu somente na primeira pré-ação. E aí você vê que ela realmente começou um poder, né? É, pergunta até aí. A igreja preparada. Ah, Batista, bem, irmão pode falar, Luiz, pode falar. por acaso estamos a acompanhar atentamente. Bem, que suscitou a mim uma dúvida, este no livro de Atos 2, no versículo 42. No versículo 42, ele apresenta quatro práticas da igreja, né, que é a doutrina, a comunhão, partir o pão, oração. Vamos ler o versículo 42. A minha dúvida vem ali, hoje as nossas igrejas faz tudo isso na mesma proporção, porque para saber se as Qual, igrejas devem fazer isso na mesma proporção. qual, Essas quatro práticas. ok. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão e nas orações, né? Então nós vamos entrar nós estamos investigando a igreja por fora. Quando você vai levar o seu filho no pediatra, o pediatra, o médico pediatra, examina todo o corpo do seu filho. Vira para um lado, vira para outro, né? Olha a cabeça, olha se tem uma hematoma, uma ferida, olha todo o corpo. Depois, o médico vai examinar por dentro, exame de sangue, fezes, urina, e examinar por dentro. Então, nós estamos examinando a igreja por fora. Depois, vamos examinar por dentro. Aí vamos falar, como nós examinar a igreja por dentro, vamos falar sobre a comunhão, sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão, ceia, nas orações. Então, isso aí é examinar a igreja por dentro. E nós vamos ver na segunda parte desse curso. Nós estamos na primeira parte, ouvindo a história. Na segunda parte, vamos entrar nesse assunto aí. Ok? Tá bem, dá para perceber. Ok, está sentindo ultrapassado, professor. Vamos falar sobre tudo isso aí, comunhão, partir do pão. Opa, perseverava na doutrina dos apóstolos. E é isso, participar da doutrina dos apóstolos. Na comunhão do partir do pão. E é isso, ceia do Senhor. E aí vamos examinar a igreja por dentro, e aí nós vamos ver tudo isso aí. Então, João Batista ensinou e o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava próximo. Se João Batista ensinou lá em Mateus, no capítulo 3, e no versículo 1, João Batista ensinou e o reino de Deus, ou a igreja de Cristo, estava próximo, e então aquela igreja que começou em 2025 não pode ser esta igreja bíblica. Ele começou em 2003, não pode ser igreja bíblica. Se João Batista falou e o reino de Deus estava próximo, como é que ele começou em 2000? É uma igreja, mas não é igreja bíblica. Né? Então precisamos pensar nessas coisas, ok? Então, João Batista ensinou e o reino de Deus estava próximo. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próxima o reino de Deus. Ou seja, a igreja, o reino é onde o rei reina. Jesus é o rei,
a igreja é o reino, nós somos o súdito do rei. Então, arrepender está próximo ao reino e está próximo à igreja. Ok? Então, os apóstolos ensinaram e o reino estava próximo, né? Os apóstolos ensinaram e o reino de Deus estava próximo. Lá em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 7, onde fala assim, deixa eu, ok. E a medida e seide, preparai preparai e está próxima o reino de Deus. Então, os apóstolos também disseram e o reino de Deus está próximo. Jesus ensinou e o reino de Deus estava próximo também. João Batista falou e o reino está próximo, os apóstolos falaram e o reino está próximo, e Jesus falou e o reino está próximo em Marcos capítulo 1, versículo 15. Capítulo 9 e versículo 1. Né? Então, eu vou ler aí Marcos capítulo 9 e versículo 1. Capítulo 9 e versículo 1 diz assim: Dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo, e aí sem conta, a uns e de maneira nenhuma passará pela morte até e veja ter chegado o poder do reino de Deus. Então, Jesus está dizendo, dos que estão aí, naquela época, muitos de vocês não vai morrer enquanto não vê o poder do reino de Deus. Então, isso é dizer o quê? Não tem nenhuma das pessoas viva hoje. Então, se o reino de Deus ainda não veio, ou se o reino de Deus, a igreja começou em 1520, a igreja começou em 1470, a igreja começou em 1095, começou em 1803, então, tem ainda era Jesus vivo, porque Jesus falou e o reino de. Aquelas pessoas que estavam lá, muitos não iam morrer enquanto não vê ter chegado o poder e o reino de Deus. Né? Então tudo isso faz parte da igreja autêntica. Né? Aquela igreja e você é membro, começou quando? Onde? Então, nós estamos vendo aqui, nós vimos que a profecia ia começar em Jerusalém nos últimos tempos, né? Nos tempos do Império, do comando de Roma. Né? E muitos deles estavam vivos, ia ficar vivo até e veja o Rei de Deus ter chegado. Então, nós estamos fazendo, procurando a igreja verdadeira. Né? Não basta ter um lugar onde tem muita gente e fala o nome de Deus e glorifica o nome de Deus, não. Precisa ser verdadeira em tudo. Né? Então, nós estamos examinando na Escritura e buscando qual é a igreja verdadeira. Ok? A história da igreja. Então, a igreja é presente no primeiro, é, é, no, no primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Jesus, Deus cumpriu todas as petições do estabelecimento da igreja. No primeiro Pentecoste, depois do nascimento, Jesus morreu. No primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo, então Deus cumpriu tudo ele falou sobre o início da igreja. Né? Os apóstolos estavam em Jerusalém, era o último dia, o Espírito veio com poder e a salvação foi dada para todos, conforme a lei dizia. Né? Alguém pode ler para mim Atos capítulo 1, versículo 6? Na verdade, era para a gente ler Atos capítulo 6, Atos capítulo 1, versículo.
Atos capítulo 1, versículo 6. E depois vamos ler Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Ok. Palavra do Senhor. Agora, leia Atos 2, versículo 30, versículo 47. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava aos grupos as pessoas que iam sendo salvas. Então, e nós vemos aí, nós vemos Atos capítulo 1, versículo 6, e aí o rei de Deus ainda não tinha chegado, né? Ainda é uma promessa. Em Atos capítulo 2, versículo 47, nós estamos lendo e o reino já veio. Tá vendo? Atos capítulo 1, versículo 6, o reino ainda não veio. Atos capítulo 2, versículo 47, o reino já veio. Ok? E então ela igreja e começou em 1500 e tanto, e começou, entende? Então não pode ser o reino de Deus. Não pode ser o reino de Deus. Isso e depois da igreja foi, de Atos capítulo 2 em diante, a igreja é mencionada como presente. Antes de Atos capítulo 2, a igreja é mencionada como futuro. No futuro vai vir o reino, vai vir o reino de Deus, vai vir o reino de Deus com poder, vai vir e tal. Né? Vai vir, ainda não está. Agora, em Atos capítulo 2 em diante, o reino é mencionado como presente, ele já está presente, ele já veio. Né? E aí tem tanta passagem que nós podemos ler. Atos 5, versículo 11, Atos 8, versículo 1, Colossenses 1, 13, 1 Coríntios 1, versículo 1 a 2. Tá vendo? Então, essas passagens vai mencionar o reino de Deus ou a igreja como já presente. Ok? Já presente. Então, não basta ter um grupo de pessoas reunido, lendo a Bíblia, glorificando a Deus, e está tudo bem. Se Jesus edificou o reino, então nós precisamos estar de acordo dentro deste reino. E se Jesus é o rei, nós precisamos estar subordinados a este rei. E a ordem do rei hoje está na Bíblia. É por isso que devemos viver de acordo com a Bíblia. Ok? Lição 2, o começo. Alguém lê para mim o que está escrito aí na tela. A igreja de Jesus Cristo é o reino. Quem tem uma tela boa aí para ler, está na tela aí. Sim, diz assim o nosso texto. A Igreja de Jesus Cristo, o seu reino, começou no primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo, na cidade de Jerusalém. O Velho Testamento profetizou este evento em várias passagens. O Novo Testamento também profetizou o começo da Igreja e provou a sua existência no livro de Atos, nas cartas e no livro de Apocalipse. Em Atos, vemos o começo da igreja com o batismo de quase 3.000 pessoas. Depois desse evento, a igreja passou a ser mencionada como presente. Obrigado. Tá vendo? Então, se eu frequento uma igreja e ela não está enquadrada no que Sim, a está leitura foi dizendo. feita. Ok, obrigado.
Se eu frequento a igreja e a igreja que eu frequento não está enquadrada nisso aí, ela não pode ser o reino de Deus. Como pode ser o reino de Deus? Entende? Então, se ela não está enquadrada, aí, o reino de Jesus Cristo, né, ou a igreja, começou no primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo, na cidade de Jerusalém. Começou em Jerusalém. Então, Jesus começou o seu reino em Jerusalém, começou no Brasil também. Como é que Jesus começou o reino em Jerusalém, começou em Moçambique também. Então, uma é e outra não é. Você entende? Precisamos entender, não basta só ser crente, não basta só frequentar uma igreja, precisa estar enquadrado dentro, precisa estar dentro da Bíblia, até porque a Bíblia é a palavra de Deus e até porque Deus vai julgar a gente usando a Bíblia, né? Então a igreja, né, começou no primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo, na cidade de Jerusalém. O Velho Testamento profetizou este evento, profetizou e tudo isso em várias passagens. O Novo Testamento profetizou o começo da igreja, né, e provou a sua existência no livro de Atos, nas cartas, né, do livro, nas cartas e também no Apocalipse. Né? Em Atos nós vemos o começo da igreja, com o batismo de quase 3.000 pessoas. Então, depois deste evento, a igreja passou a ser mencionada como presente. Entende? Então, se a minha oração não está dentro desse requisito aí, se não bate com isso aí, não vale. Em Jerusalém, ele começou no Brasil, ou começou em Moçambique, ou começou na Alemanha, ou começou nos Estados Unidos, ou começou no Japão, não é não é a igreja que pertence a Cristo. Tá vendo? Ou, afinal de contas, nós devemos estar baseados na Bíblia ou não? Se a resposta é sim, então e seja, né? Então, a igreja estabelecida. Em Atos capítulo 2, está registrado o primeiro sermão sobre salvação em Cristo Jesus, cumprindo o eterno propósito de Deus sobre as bênçãos para a humanidade. O apóstolo Pedro pregou em Atos capítulo 14, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 36, mostrando em Jesus e fora crucificado em Jerusalém há uns dias antes. Foi, foi, foi mesmo o Filho de Deus, e Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Jesus que foi crucificado era realmente o Filho de Deus, né? A, a conclusão deste sermão levou, então, Pedro fez o sermão no início da igreja, no primeiro sermão da igreja, Pedro fez o sermão falando, e a ele Jesus e vocês crucificaram, era realmente o Filho de Deus, e Deus fez ele Senhor. Né? A conclusão deste sermão levou aos ouvintes uma pergunta, e faremos, irmão? Atos 2:37. E Jesus já tinha preparado os apóstolos para responder a esta pergunta. Então, quando eles ouviram, esse Jesus que você crucificaram, Deus fez ele Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, compungiu-se o seu coração e perguntaram, e faremos? O Espírito Santo já tinha preparado os apóstolos para dar a resposta certa. Arrependei a onde você é batizado. Então, foram aí quase 3.000 pessoas batizadas. O apóstolo Pedro respondeu como Jesus tinha ensinado a ele, né? Versículo 32, 38. Arrependei de você ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e receber o dom do Espírito Santo. Depois desta data, a igreja foi mencionada como presente. Aí você vai ler todas as passagens, Atos, Colossenses, Efésios e Apocalipse, toda essa passagem aí vai provar a igreja presente. Então, a igreja está aí nessa época. Então, é a igreja e foi
existe hoje o seu início foi em outra data, então já é um ponto negativo para ela, né? E nós vamos continuar lendo, vamos ver outros pontos negativos aí. Ok? Aí, Eja, eu tenho uma pergunta aí rapidinho. Sim, eu tenho uma pergunta. Olha só, se a sua pergunta estiver baseada em doutrina, alguma coisa desse tipo, lembra, e nós estamos examinando a igreja, como eu falei, o médico, o pediatra, você leva a sua criança recém-nascido para o pediatra para examinar. O pediatra vai examinar a criança por fora e por dentro. Onde o meu filho nasceu, levei ele tinha que levar para o médico uma vez por mês. E o médico pegava ele, virava para um lado, virava para o outro, botava a cabeça para baixo, botava sentado, virava de um lado para o outro para examinar, para ver se tem uma coisa estranha no corpo, um caroço, uma coisa, examinava toda a criança por fora. Depois examinava por dentro, fazia exame de sangue, e fezes, urina, essa coisa. Então, nós estamos examinando ele por fora e depois vamos examinar por dentro. Tem a ver com doutrina, essas coisas. Ok? Então, baseado nisso, você pode fazer sua pergunta. Sim, o professor está usar muitas das vezes uma similaridade entre a expressão igreja e reino de Deus. E a minha pergunta consiste no seguinte: a igreja é o reino de Deus? Sim, Ou a existe igreja. uma diferença entre... Ok, ok. Então, a igreja é o reino de Deus. A igreja é o reino. Observe, e se existe um rei, existe um reino. O reino e o rei. Se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, existe o reino. Então, Jesus é o rei e a igreja é o reino. O reino. Então, a igreja é o reino de Deus. Ok? O reino de Deus aqui na terra e depois o reino de Deus vai estar lá no céu, quando Deus levar o salvo. Então, a igreja é sim o reino de Deus. Quando a Bíblia fala no reino, está falando da igreja. Ok? Ok? Tá bem, sim, tá. Então, a Interessante agora. igreja, o reino, a igreja é o reino de Deus. E Jesus é o rei, e quem manda no reino? Quem manda no reino é o rei. Ninguém faz nada fora da vontade do rei. Ninguém faz nada fora da vontade do rei. Ok? O rei, o reino, os súditos, o rei, o reino e o súdito do rei. Então, nós somos o súdito do rei, do rei, e atuamos no reino. Muito bem, vamos em frente, então. A igreja iniciou o batismo de quase 3.000 pessoas. Já vimos isso, né? Logo este número cresceu para quase 5.000. Em Jerusalém, os primeiros 5 anos da igreja, houve mais de 10.000 batismos. Tá vendo? Então, a igreja começou com 3.000, quase 3.000 pessoas batizadas, e aí depois, logo, capítulo 4 já está em 5.000, e depois passa para 10.000 e depois não dá mais para contar, né? Não dá mais para contar. Ele cresceu rapidamente por várias razões. A igreja a igreja cresceu rapidamente. Ela cresceu rapidamente por várias razões. Uma razão ficou dentro da doutrina dos apóstolos. A igreja ficou dentro da doutrina dos apóstolos. Atos 2, 30, Atos 2, 30 Atos 2, 40 e 2. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Ok? A igreja cresceu rapidamente, havia temor e respeito com os. Olha só. É, a igreja ficou dentro da doutrina dos apóstolos. Então, isso é muito importante. A igreja cresceu saudável,
ela ficou dentro da doutrina dos apóstolos. Ficou dentro da doutrina dos apóstolos. O que é ficar dentro da doutrina dos apóstolos? É, é exatamente isso, obedecer o rei, obedecer o reino. Como é o louvor na igreja? Como é a oferta na igreja? Qual o papel da mulher na igreja? Como é a liderança? Então, a igreja ficou dentro da doutrina dos apóstolos. Por isso, ela cresceu saudável. Havia temor e respeito. Olha só, os membros da igreja respeitavam a palavra de Deus. Por isso, ela cresceu. Os membros da igreja respeitavam. Tinha temor, havia temor e respeito em cada seguidores. Cada membro da igreja respeitava a Deus e tinha temor a Deus. O que acontece quando você fala uma coisa e seu filho, você manda o seu filho fazer uma coisa e ele faz outra coisa diferente? Isso é respeito? É temor? Não, não é respeito e nem é temor. Respeito e temor é fazer exatamente o que o pai mandou, né? Então, infelizmente, o mundo religioso de hoje não tem respeito e nem temor pela palavra de Deus. A igreja no primeiro século cresceu rápido porque tinha respeito e temor a Deus. Quando a Bíblia está escrito desse jeito, quando a igreja é para viver desse jeito e a minha igreja vive diferente, isso é falta de temor e de respeito com a palavra de Deus, né? Havia paz e conforto no Espírito Santo. Havia paz e conforto. A paz e o conforto no Espírito Santo é um resultado do respeito e do temor a Deus. Havia comunhão e operação na obra de Deus. Havia comunhão e operação na obra de Deus. Havia convicção da mensagem da igreja. Convicção, né? Convicção. Hoje, há muitos dos pregadores na igreja mantém a sua igreja do jeito e vê as outras vivendo, fazendo, né? Então havia isso não é bíblico. Havia comunhão e operação na obra de Deus, havia convicção da mensagem da Bíblia, convicção da verdade. Havia oração. Ok? Então, deixa eu tirar isso aí, deixa eu botar isso aí em cima. Já está me empatando. Ok. Havia oração para ter intrepidez na palavra. Aí ele já estava cheia do Espírito Santo. E é cheio de Espírito Santo, cheio de temor. Você não consegue ser cheio de Espírito Santo se você não for cheio de temor e de respeito para a palavra de Deus. Se você tem respeito, reverência e temor à palavra de Deus, você também é cheio de Espírito Santo. Olha, lembra que temor, respeito à palavra de Deus tem a ver com viver de acordo com a Bíblia. E tem a ver com a Bíblia. Eu não obedeço a Deus de acordo com a Bíblia, eu não tenho temor e nem sou cheio de Espírito Santo e nem tenho reverência a Deus. Ok? Então, vamos em frente, então. A igreja, a autoridade na igreja. Alguém lê para mim. 1, depois o 2, depois o 3. Eu vou ler. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e sua autoridade suprema. Olha só, a igreja da Bíblia, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade suprema. Não existe duas autoridades, não existe cabeça e vice-cabeça. Tudo, absolutamente tudo dentro da igreja é ordenada ou não por Jesus, através do estudo da Bíblia. Ok? Então, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Por exemplo, assim, você tem o seu corpo e a cabeça. O seu dedo não vai
se mexer se a cabeça não autorizar. A pessoa que teve um derrame e ficou um lado paralisado, então ele ficou um lado paralisado porque a parte da cabeça e comanda era a parte do corpo não está funcionando. Sofreu um derrame, não está funcionando, está um defeito. E por isso a parte do corpo não funciona, porque a cabeça, a parte da cabeça e comanda essa parte do corpo parou de funcionar. Então, a prova e aí, Jesus vai salvar a sua igreja. Aí, Jesus vai salvar a igreja, o qual ele é o cabeça. E para provar, e a minha igreja, a igreja que eu frequento, Jesus é o cabeça, eu devo viver de acordo com a palavra dele, em tudo. Em tudo. Aí joga fora o que eu acho, joga fora o que eu acho melhor, joga fora o que todo mundo faz e pega a Bíblia e vive de acordo com a Bíblia. E se você viver exatamente como a Bíblia diz, como o Novo Testamento diz, se você vive na igreja exatamente as ordenanças dos apóstolos, então Jesus é a cabeça da sua igreja. E Jesus revelou sua vontade através dos apóstolos. E os apóstolos Jesus revelou sua vontade aos apóstolos e os apóstolos pegou essa vontade e ele recebeu de Jesus através do Espírito Santo e escreveram aí. Então hoje nós temos a revelação de Deus dada aos apóstolos escrita para nós, a fim de garantir os apóstolos ensinassem a verdade. Então, os apóstolos não ensinou nada e não tenha recebido de Jesus. Então, ele prometeu uma orientação espiritual. Então, os apóstolos foram orientados pelo Espírito Santo. Os apóstolos ensinavam e o Espírito ensinava. E a igreja aceitou o ensinamento dos apóstolos. A igreja aceitou o ensinamento dos apóstolos, porque os apóstolos ensinou aquilo e ouviu do Espírito Santo. Os apóstolos não revelou, ele não ensinou sua vontade, seu desejo, ou seu parecer, ou sua opinião. Eles falaram, os apóstolos escreveu exatamente aquilo que recebeu do Espírito Santo. E nós temos hoje isto aí na mão, né? Na mão a Bíblia. E não há diferença da palavra de Deus falada e ouvida naquela época para a palavra de Deus escrita. O respeito é o mesmo. O respeito que devemos dar à palavra de Deus é o mesmo. Tanto Jesus falando e nós ouvimos, no caso dos pessoal do primeiro século, ou nós lemos a Bíblia hoje. Então, o respeito é o mesmo. Né? No Novo Testamento, Jesus é a única autoridade da igreja. Aí pode ler, 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17, 1 Coríntios 4, versículo 6, 1 Coríntios 14, versículo 37. Pode começar em 2 Timóteo 4, versículo 16 e 17, quem lê? O Novo Testamento de Cristo, o Novo Testamento de Jesus é a única. O Novo Testamento diz que Jesus é a única autoridade da igreja. Não tem duas. Quem manda na igreja? É Jesus mais o missionário. É Jesus mais o pregador. É Jesus mais o professor. Quem manda na igreja é Jesus mais o pastor. Não. É só Jesus que manda. Tanto missionário, como evangelista, como professor, como pastor, segue a ordem de Jesus. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Quem lê? Diz o seguinte, versículo 16: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.
E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito obrigado pela leitura. Agora é 1 Coríntios 4, versículo 6. Depois 1 Coríntios 14. Primeira, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado estas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nos dois como um exemplo, para que vós escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Agora, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Muito obrigado. Tá vendo? Então Cristo é a única autoridade na igreja. Jesus não dividiu isso com ninguém, não compartilhou isso com ninguém. Ele compartilhou sua vida, ele nos deu ele nos deu a sua vida, nos deu a salvação, mas a autoridade, o comando da igreja é exclusivamente dele. Quem manda na igreja não é Jesus mais missionário, Jesus mais professor, Jesus mais padre, Jesus mais pastor, não. É só Jesus que manda. Abaixo de Jesus, todo mundo obedece a Jesus. Evangelista, pastor, seja lá quem for, obedece a Jesus. Temos que viver de acordo com a ordem de Jesus. Se tem uma pergunta, pode ligar seu microfone, ok? Uma pergunta sobre autoridade na igreja? Tem uma pergunta sobre isso aí, autoridade, nós estamos falando na igreja? Ok, vamos em frente então. A Mestre, organização. boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Como Fala é seu Joaquim nome? Carlos Virgílio. Opa, pode Joaquim falar, Carlos Joaquim. Virgílio. Sim, eu tenho aqui, não entendi perfeitamente bem, quando o professor dizia que a igreja é o reino de Deus e Jesus é o rei e substitutos do reino somos nós. E eu queria compreender mais uma vez como que é essa explanação, nós como substituto da igreja, do Ok, reino. nós não somos substituto, nós somos súdito. Não é substituto, é súdito. Nós somos súdito do rei. O súdito é dizer o quê? Súdito é dizer submisso ao rei, né? Não existe substituto. Existe súdito, né? Nós não somos substituto, nós somos súdito do rei. Ok? Não é substituto, não é súdito. Súdito é o rei submisso. Está entendido? Muito obrigado. Alô? Pode falar, Rui. Não, eu tô dando aula, eu tô em aula e não procurei, não, mas eu vou procurar. Quando eu terminar a aula, eu vou procurar. Se eu achar, eu te falo. Não, vamos falar isso daqui a pouco.
Ok? Então, nós não somos substituto do rei, nós somos súdito. Súdito. Súdito é ele e vive em submisso ao rei, né? Substituto é no lugar, não é substituto, é súdito. Muito bem. Ok. Então, a Bíblia fala da igreja num sentido universal e local. Então, a Bíblia, quando fala da igreja, ela fala em dois sentidos: no sentido universal ou no sentido local. A igreja universal é composta de todas as pessoas salvas e serve, adora e vive de acordo com a lei de Deus no Novo Testamento. Ok? Então, está falando dos cristãos espalhados geograficamente. Ok? Então, ora, a Bíblia também vai falar da igreja no sentido local ou no sentido universal. No sentido universal, é dizer que a igreja é a igreja do Reino de Deus está em Maputo, o Reino de Deus está no Brasil, o Reino de Deus está em Mutarara, em Aroma, em Dondo, na Beira. Então, é várias igrejas? Não, é uma só. É uma igreja, aí a Bíblia vai falar sobre a igreja no sentido universal. Não é, então, a igreja no Japão, nos Estados Unidos, na Bahia, a igreja isto em Maputo, em Pemba, em Mutarara, em Sofala, em Tete, são várias igrejas, não, é uma só, né? Separada geograficamente, mas é uma só. O que faz a igreja ser uma só é a doutrina, né? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, é a doutrina e faz ela ser uma só. Então, a Bíblia fala da igreja espalhada geograficamente em todo o universo ou da igreja local, né? A igreja local. Efésios, a igreja em Efésio, a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo, ok? Então, precisamos entender isso aí também. Ok, então, alguém pode ler Efésios 5, versículo 25? E alguém pode ler Atos, capítulo 20, versículo 28? Ok. Diz assim a palavra. Efésios, É, é, Efésios 5, Efésios, 25. isso. Diz assim a palavra. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Atos, capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Palavra do Senhor. Tá vendo? Então Efésios 5, 25, isto comprou a igreja com seu próprio sangue, seu próprio recurso. Em Atos 20, o da igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, aí, Deus está mandando os presbíteros ou os pastores a cuidar da igreja, a igreja de Deus. Então, entenda, a igreja não é do pastor, não é do evangelista, não é do missionário, do professor, a igreja é de Deus. Ele responsabilizou a esses homens cuidar da igreja. Cuidar da igreja segundo as ordens do rei, segundo as ordens de Deus. Por exemplo, você tem um filho e você e sua esposa trabalham e contrata um babá para tomar conta do seu filho. E aí você, sua esposa, chega para ela babá e fala: olha, 10 horas você dá essa comida para ela.
Meio-dia você dá banho nela. Então, você deixa os seus filhos aos cuidado do babá. Você paga o babá para cuidar dos seus filhos. Então, os seus filhos, o babá vai ter que seguir a sua ordem. Ele não pode cuidar dos seus filhos do jeito que ele é. Não. Dá comida e ele não. Vai ter que dar comida e você ordenou no horário que você ordenou, né? Na hora que você ordenou. Então ele só está ali para cuidar do seu filho, segundo a sua ordem. Ok? Então, Deus comprou ele seu próprio sangue e deixou homens, pastores, né? Bispo, pregadores, professores, diácono, tudo para cuidar da igreja, segundo a ordem do rei de Jesus. Mas você percebe que não é isso que está acontecendo, não. O professor se acha dono da igreja, o pastor se acha dono da igreja e faz do jeito que é. Então está errado. Não é, deixa de ser a igreja de Deus por isso. Ok? A igreja, Jesus comprou. Ó, cuide de você mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, né? A igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. É a igreja de Deus. E ele comprou. Então, se é dele, ele que manda. Ele contratou a mim e contratou você para ajudar no reino de Deus, mas não para ser chefe. Veja o que diz aí em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18. Mateus, capítulo 16 e versículo 18, diz assim. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: Também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, a minha igreja, a igreja é dele, ele está dizendo. Tá? A igreja é dele, ele é que manda, ele é que dá as ordens. Nós somos o funcionário, nós trabalhamos no reino. E você não vai trabalhar em uma empresa e fazer. Você tem um chefe. Você é subordinado a alguém e faz. Ele chefe é. Então, Jesus é o nosso chefe. E nós devemos fazer na igreja e ele é. Viver de acordo com a vontade dele. Esta é a igreja da Bíblia. Ok? A igreja local é composta de muitas. Ok. Então, nós estamos falando da igreja no sentido universal e estamos falando da igreja no sentido local. A igreja local é composta de muitas. A igreja local é composta de muitas ações da igreja no sentido universal. Como eu já falei, a igreja local é composta de muitas ações da igreja no sentido universal. Então, a igreja só existe uma, não existe duas, certo? Existe uma só. Não existe duas, existe uma só. Então, é a igreja no sentido universal. É uma igreja só. Tem a igreja no sentido local. No sentido local, é a igreja separada geograficamente, mas ela é uma só. É como você. Você mora em Angola, você tem um filho, está lá em Luanda. Aí você tem um sobrinho e está lá em Uambo. Aí você tem uma tia e está lá em Benguela. Né? Você tem alguém e mora lá em Iaoma, Mutarara, lá dentro. Mas você tem um tio e mora em Dondo, só fala. Aí você tem alguém que mora em Pemba, alguém que mora em Maputo. Mas não são outra família, é da mesma família, separados geograficamente. Então aí não existe duas nem três igrejas de Cristo. Cristo só comprou uma igreja. E ela tem, e este reino
se espalhou para o mundo todo. E Jesus tem filho espalhado pelo mundo todo, mas não é membro de outra igreja, é membro do mesmo reino de Deus, separado geograficamente. Ok? Então a igreja de Deus está em Maputo, local. E igreja é no sentido local. A igreja de Deus está no mundo. Então, a igreja de Deus que está no mundo é as igrejas locais espalhadas geograficamente por todas as cidades, todos os países. Mas uma só igreja. Alguém tem uma pergunta ou comentário sobre isto? Pode falar. Outro, nós passamos aí para outro ponto. Ok. Muito bem. Olha só, não há uma organização elia as ações locais entre si. Então, não há uma organização elia as ações locais entre si. Não há um quartel terreno e governa as ações. Cada uma igreja local é autônoma. Ok, então, nós estamos falando, não existe. Ok, a igreja está em Luanda, ela governa, a igreja está em Uambo, está em Benguela. Não. A igreja está em Uambo, é autônoma. A igreja está em Benguela, é autônoma. A igreja está em Luanda, é autônoma. Né? A igreja está em Tete, governa, a igreja está em todo Moçambique. Não existe isso. A igreja é autônoma. Né? Não existe uma igreja mãe. Ok, existe sim a igreja mãe, mas ela está lá no céu. E na terra não existe uma igreja mãe e manda nas outras. Ok? A igreja é autônoma. Ela tem sua própria liderança. Ok? Não existe. Eu comando a igreja está em Pemba, está em Tete, está em Sofala e está em Maputo. Não. Cada igreja tem a sua liderança e não é subordinada a nenhuma outra igreja. A igreja bíblica é assim. Se eu quero fazer parte, se eu quero ser membro da igreja e Jesus comprou o seu próprio sangue, se eu quero ser membro do reino de Deus, eu vou precisar viver assim. Se a minha igreja não é assim, eu vou ter que fazer ela ser assim. Não tem jeito. Não tem outro caminho. A igreja local era unida num padrão. Alguém lê para mim Efésios 4, versículo 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Alguém pode Diz assim a ler? palavra? Sim, sim. Pode ler. Efésios 4, 1 a 6, diz assim: Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Palavra do Senhor. Então, não tem uma igreja e comanda as outras. Não tem uma igreja mãe, uma igreja chefe. A igreja é autônoma. A igreja tem sua própria liderança. E essas igrejas local
está subordinada ao rei. E é o mesmo rei. Não existe um rei para a igreja. Afinal, o rei é Jesus. Então, cada igreja local era unida no mesmo padrão. O padrão é um só. O padrão é universal. Ok? A igreja é unida a um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, ok? Então, a igreja é unida no mesmo padrão. O padrão e une e rege a igreja em Mutarara é o mesmo padrão e rege a igreja em Maputo, e rege a igreja em Angola, e rege a igreja em Canadá, no Egito, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. O padrão é a Bíblia. Ok? Então, o resultado é que nós vamos ser nós vamos ser igual os pessoal do futebol. Lembra do futebol? Tá aí a Copa do Mundo, né? Faz Copa do Mundo, o Brasil vai ser campeão, mas deixa isso para lá. Olha só, olha só. Então tá aí a Copa do Mundo. Cabo Verde fala português, vai jogar nos Estados Unidos e fala inglês e bota um juiz e fala grego. Vai virar uma bagunça. Não vai virar uma bagunça porque tanto a seleção de Cabo Verde como a seleção dos Estados Unidos, como o juiz é do Egito, eles sabem e o padrão diz sobre futebol. O padrão é o mesmo para todos, então não precisa nem eles se comunicar, basta todos saber do padrão. Derrubar um dentro da área é penalidade, é falta, é lateral, ok? Então é isso. Então o nosso padrão é a Bíblia. Então a igreja está em Dondo, Sofala, a igreja está em Mutarara, Tete, a igreja está em Maputo, a igreja está a igreja está em Uambo, Angola, a igreja está em Benguela, olha, todas vivem de acordo com o padrão é a Bíblia. E aí nós vamos estar cumprindo, e Jesus falou, e todos sejam um. Olha que coisa bonita. Não é difícil entender isso. Agora é o problema, e eu sou rebelde e não quero aceitar isso. Ok, tudo bem. No juízo final, eu vou enfrentar o juízo, né? O juízo. Mas é assim. A igreja é autônoma, não tem uma igreja chefe e manda nas outras. Ok? Cada igreja tem sua própria ideia. Nós vamos ver isso mais claro na segunda parte desse curso. Pergunta ou comentário? Olha só, na quinta-feira, esse estudo vai ser dado na terça-feira e na quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou pegar os estudos que nós damos na terça e o estudo que nós vamos dar na quinta e vou mandar PDF para vocês. Né? Eu não vou mandar PDF hoje para vocês, mas eu vou juntar o PDF de hoje ou o PDF de quinta-feira. Quinta-feira, depois do estudo, eu jogo o PDF no para você. O PDF de terça e de quinta-feira. E assim vai toda semana. De vez em quando eu vou dar uma tarefazinha para vocês fazer. Não vou dar uma tarefa toda terça nem toda quinta, mas pelo menos uma vez no mês, pelo menos, uma vez eu vou dar, de vez em quando eu vou dar uma tarefazinha para vocês fazer. Ok? Pergunta. Irmão Luizinho, Pronto? Como é seu nome? Tertuliano Seque. Ô, Tertuliano, bom ter você aí. Pode falar. Obrigado. A minha dúvida consiste efetivamente no ponto dito pelo irmão Luizinho, dizendo que não existe uma igreja mãe. Cada igreja é autônoma. A minha pergunta é a seguinte: o surgimento das igrejas depende, não é quando Deus incita um missionário dentro de uma congregação, ele sai para criar ou dar iniciativa a uma outra congregação.
Portanto, se não existe uma igreja-mãe, como é que será a gênese do ministério daquele apóstolo no exercício das suas atividades, sem ser assessorado, acompanhado, orientado na congregação onde ele saiu? A sua pergunta é muito boa e a sua pergunta é muito importante. É muito importante. Por exemplo, eu fui para a cidade da Beira, só fala, passei 4 meses lá e lá comecei uma congregação, 2019. Não tinha igreja nenhuma lá. Batizei 27, evangelizei, fiz a campanha, evangelizei, batizei 27 pessoas. E passei o tempo todo treinando essas pessoas. Depois de Jesus falou, ir por todo mundo fazer discípulos, todas as nações, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazer discípulos, batizar e ensinar. Então foi isso que eu fiz. Batizei eles, evangelizei eles, batizei eles e ensinei eles como é a igreja bíblica. Como nós estamos fazendo e agora? Como é a igreja bíblica? Como é a ceia, como é a oferta, como é a pregação, quem manda na igreja, ensinei tudo a eles. E deixei eles lá. Do Brasil, eu passei a ensinar eles pelo Zoom. Pelo Zoom. Pelo Zoom. Isso em 2019. O ano passado, eu estive lá. Ele estava indo muito bem, já tem até um local próprio, e eu ajudei eles, eu ajudei eles, presta atenção, eu ajudei eles a eleger evangelista. E eles estão seguindo lá. Não precisa mandar. Não é para mandar, não é para ele ser subordinado à igreja, eu frequento aí. Ensinar, onde você ensinar a palavra de Deus, inclui tudo isso aí. Tudo isso aí. Então aí você sai daí, vai lá para o Japão, prega o evangelho lá, aí você batiza uma quantidade de pessoas, aí você ensina para ele como ele deve se comportar diante do que a Bíblia diz. Né? E ele vai viver. No fato de você ensinar para eles, não é dizer que você está mandando. Né? Então, é assim e faz. Então, muito obrigado, irmão Luizinho. Para terminar, se calhar essa pergunta poderíamos enquadrar na segunda parte que tem que ver com a igreja no interior, mas vou aproveitar a oportunidade. Se porventura já fizer parte, podemos descartar. Onde é que nós podemos aplicar a paternidade espiritual? Atualmente fala-se muito disso, do pai espiritual, pai espiritual. Será que isso é relevante? Isso existe? Ou é apenas uma estratégia que alguns mercenários usam para extorquir o povo? E também uma outra pergunta muito importante. Não existe um pai espiritual. Não existe isso. Não existe um pai espiritual. Geralmente eu costumo dizer, e aquela pessoa eu batizei, eu instruí, eu ensinei. Geralmente eu costumo dizer, aquela pessoa é meu filho. O apóstolo também fez isso, né? Os apóstolos, Paulo chamou a um lá, por exemplo, o Timóteo de filho, meu filho amado, pelo fato dele ser batizado, de ele ter ensinado. Mas é só força de expressão. Na verdade, só o nosso pai é Deus e nenhum outro. Não existe, pelo fato de você ensinar, de você batizar, de você instruir a pessoa, não faz da pessoa ser o seu filho, nem físico e muito menos espiritual. Só tem um pai, é Deus. Então, isso é costume humano de falar. Pelo fato de ter batizado e ensinado, tem esse costume de falar isso. Mas isso não deve levar em conta. Obrigado, irmão Luizinho, muito obrigado. Estamos aí para isso, né? Estamos aí para isso. Olha só, de acordo com o folheto que você recebeu, esse estudo vai até este horário. Já finalizamos o horário. Eu posso ficar ir até meia-noite estudando com você.
mas de acordo com o nosso chamado foi começar naquele horário e terminar nesse horário. E o horário é esse. Por isso, eu vou ficar triste, mas eu vou ter que parar aqui. E aí? Está bem, irmão Luizinho. Irmão Luizinho. Foi um prazer. Na Muito obrigado. quinta-feira, Bom descanso. Até na quinta-feira. na quinta-feira, vamos voltar de onde nós paramos. Esta aula está sendo gravada e depois eu posso deixar lá no YouTube para vocês dar uma revisada, ok? Dar uma revisada. Então, mas vai ficar, vamos começar daí em diante. Nós estamos na a letra D, a organização da igreja, né? Da igreja. Está até errado aí, mas tudo bem. Há uma pergunta, comentário? Sim, Luizinho, Oi. eu quero só aqui reforçar aos amados irmãos, assim que terminar a formação, por favor, enviem a presença, o nome completo. Irmão Certo. Nelson, microfone. Ok, o nome completo, o nome que vai constar no certificado. E para quem está a acompanhar, não é em Deixa, casa, deixa, calhar com mais alguém, deixa, por deixa eu favor, desligar o faça, microfone. Peraí, faça uma Pedro. foto com o pessoal que ali está assistindo junto e mandar a lista do pessoal, não é, que está assistindo ali junto em casa, para controlarmos a presença. Pedro, Obrigado. então você pode controlar essa presença aí? Sim, sim, posso controlar, sim. Isso vai me ajudar muito, muito, muito. Obrigado, Pedro. Isso vai me ajudar muito. Certo. Né? Ok. Então, pode repetir? Houve outra fala aí e deve ter atrapalhado. Pode repetir o que você falou? Ok. Eu estou dizendo que após a formação, não é, o tema desta lição, vamos mandar a presença, nesse caso, o nome completo, que vai constar no certificado. E para quem está assistindo em casa, com mais alguém, não é, com as pessoas ali em casa, por favor, faça uma foto do pessoal e e a lista dos nomes, né, das pessoas que estão assistindo junto e manda aí para o grupo. Mandar o nome e colocar aí a data, não é, de hoje. E para quem está em Moçambique, agradeceria também colocar mesmo ali Moçambique, por exemplo, irmão Nelson Jorge, Moçambique, e o nome ali. Tanto faz também os irmãos que estão aqui, tanto faz Benguela, Uambo e Luanda, para termos ali a noção das províncias que os irmãos estão assistindo às aulas. Obrigado. Qualquer Muito bem, dúvida? muito. Pode... Muito bem. Olha só, deixa eu contar. Eu vou tomar mais 2 minutos do tempo de vocês. Olha só. Deus, Adão e Eva pecou. Deus prometeu a vinda de Jesus. Lá, conversando com a serpente lá. Do descendente da mulher vai vir um varão e vai a sua cabeça se você ferir a canha dele. Então, ali foi a promessa de Jesus, certo? Mas e aí, para as pessoas não confundir Jesus com o outro, então Deus deu todo o detalhe sobre como vai vir Jesus. Vai fugir para o Egito, vai querer matar ele, vai vender a túnica dele, vai negociar, vai fazer sorteio com a túnica dele, deu todo o detalhe sobre a vida do Messias. Para quando o Messias vir, não se confundir com outras pessoas. E nem outra pessoa ficar enganando, dizendo é o Messias. E eles liam tudo isso no tempo todo dia. Mas só eles acrescentaram tanta coisa, eles inventaram, sabe o quê? E Jesus ia pegar uma espada e ia derrotar todos os impérios. O poderoso Babilônia, poderoso Roma, então ia derrotar. Mas nas escrituras não fala isso, mas eles acrescentaram falso ensinamento sobre a vinda de Jesus. Jesus nasceu exatamente como diz as escrituras, e eles não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque Jesus não estava de acordo com o que eles ensinavam. Eles ensinavam errado, eles fugiram da palavra. E o que aconteceu? Eles mataram o Messias. Eles esperavam tanto o Messias chega e eles matam o Messias, porque o Messias não está de acordo com aquilo que eles ensinavam. Porque eles ensinavam fugindo da sã doutrina.
fugindo do ensinamento sobre o nascimento de Jesus. Mataram. Grande erro eles fizeram. Jesus começa a sua igreja em Atos capítulo 2, e lá nós temos tudo sobre a igreja lá, temos lá. Temos um mapa de como a igreja é, lá em Atos capítulo 2, no Novo Testamento. O ensinamento dos apóstolos fala tudo sobre como a igreja deve ser. E hoje, 2019, o mundo está do jeito que está. O mundo religioso está de cabeça para baixo. Porque, mais uma vez, os que se diz cristão abandonaram a palavra e colocaram seus pareceres na palavra. Então, muitas das coisas que nós estamos vendo aí na Bíblia, assim e a Bíblia diz sobre a vida de Jesus, era estranho para eles. Ele estava mais acostumado com aquilo e as tradições falavam sobre Jesus. E verdadeiramente a Bíblia fala, ele já não sabia mais nada. Hoje, e a Bíblia diz, o jeito bíblico da igreja ser é falsa doutrina. Se você ensina e a igreja deve ser assim, 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 muitas pessoas vão dizer é falsa doutrina. Porque estão acostumados com as tradições humanas. E nós estamos tendo a oportunidade agora de conhecer verdadeiramente como é a igreja e temos a oportunidade de passar a ser exatamente como Jesus mandou. Deus abençoe a todos. Eu vou pedir alguém para dirigir a oração e na quinta-feira vamos estar novamente. Quem pode dirigir a oração para a gente? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e do mar e da terra, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus, nos aproximamos diante da tua divina presença nesta noite de terça-feira, completamente agradecido pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor Deus, o mundo jaz no maligno, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, levantaste a igreja, a escola bíblica mundial para nos elucidar, nos esclarecer, de facto, aquilo que é o plano de Deus para com as nossas vidas. O nosso muito obrigado, Pai da eternidade. Permita que a sessão que começou hoje sobre como iniciar uma igreja possa encontrar lugar em nossos corações. Encomendamos a direção da Escola Bíblica Mundial nas tuas mãos, o nosso professor Luizinho e todos os irmãos que de uma forma direta ou direta estão comprometidos com aquilo que é a sã doutrina e que após o final do curso possamos de facto aprender e alicerçar as nossas vidas com a tua palavra. Encomendamos tudo nas tuas mãos, o dia de quinta-feira também, e que tudo quanto nós aprendemos hoje possa nos servir. Tudo para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. 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 Olha só, na quinta-feira e na terça-feira eu pretendo começar exatamente no horário, ok? Então, a sala vai estar aberta 20 minutos antes. 30 a 20 minutos antes a sala vai estar aberta. Ok? E aí, seria bom se vocês entrassem na sala pelo menos 5 minutos antes para a gente ganhar tempo, ok? Tem muita coisa para a gente estudar e para a gente ganhar tempo. E Deus abençoe a todos e até quinta-feira, se Deus permitir. Amém. Obrigado. Vou fechar a Mestre sala Pedro, aqui. Mestre Pedro, Sim, sim. Mestre, pai, já sabe como é. Sim, sim. Certo. Aquele Tá bem, tá circuito aí bem. tá mal. Já, tem Tá que chegar certo, uma tá vez certo. certo para. Ok. Tamo junto. Tá Boa bem, tá bem. noite. Obrigado, obrigado, sim.
Ó, eu vou fechar a sala e até a próxima. Ok, Luizinho, gratidão.